trocou o tema aí na tela do canal do YouTube, a gente fala agora do clássico, e não tem como a gente começar esse bloco sem falar da treta depois da resposta do Lacerda a uma declaração totalmente normal e tranquila do presidente do Vila. O que é que o presidente do Vila Nova falou? Que talvez o vencedor do clássico não tenha sido um vencedor que tenha jogado muito mais bola. Foi o que disse o presidente do Vila Nova. E o Lacerda se doeu todinho, jogou um monte de indireta, foi pra cima do presidente do Vila, elogiou todo mundo na conquista do campeonato goiano, menos o nome do presidente do Vila foi citado. Enfim, achei assim, um negócio muito doido da parte do Lacerda depois dessa boa vitória pra cima do Vila. A pergunta é a seguinte: Lacerda versus Hugo, quem está certo nessa treta, que é a treta do final do ano? Primeiro a gente vai ouvir aqui e ver também no canal do YouTube, enquanto você está deixando o teu like, o que disse o técnico do Atlético na Band News Goiânia. Rodô, fala, Lacerda. Sim? Eu tenho que responder o presidente. A minha resposta foi quando eu estava lá, eu dei um título para ele que eles não tinham há 20 anos. Tenho o máximo respeito pelos atletas, pelos membros de comissão técnica, pelo Alarcon, pelo Wagner. Talvez essa postura, mas assim, cara, cada um tem que cuidar do seu time, cara. Cada um tem que ser, eu não vou entrar em polêmica aqui, porque eu tenho que responder. Porque assim, as pessoas parece que às vezes tentam apagar a história que a gente tem com esse tipo de comentário, sabe? Mas a história tá lá, né? Porque todo mundo é passageiro. O treinador é passageiro, mas o dirigente também é passageiro, né? Eu acho falta de respeito. Às vezes a gente não tem o reconhecimento. A gente não é tão reconhecido pelas conquistas que a gente tem, né? Tem pessoas que acham que tudo que acontece é por única exclusividade. O treinador nunca faz parte das conquistas, né? Quando perde é o treinador, né? Mas quando tem uma conquista, um título, não foi o treinador. Foi o mandatário máximo, sei lá. Não vou entrar em polêmica aqui. Mas é um desabafo, assim, mas até com o nosso próprio torcedor, assim, de que eu queria dar essa vitória para o nosso torcedor, porque 2 jogos fora, 2 derrotas, e eles vieram hoje, nos ajudaram muito. Volto a dizer, cara, foi para o nosso torcedor. Não quero atacar ninguém aqui, até porque não é do meu perfil. É que é bom, né, cara? Nossa Senhora. Volto a dizer, quando eu cheguei aqui, não pode perder clássico. Eu não perdi. Né? Os clubes perderam, eu não perdi. Sempre com muita ajuda, sempre com muito. Nossa, nossa semana foi tensa, porque, vem de 2 derrotas. Então a importância de tudo que aconteceu, de todo mundo. Volto a dizer, staff, diretoria, jogadores. Cara, tô muito feliz. Estou muito feliz. Agradeci os atletas, porque uma vitória é diferente, né? Vamos parar por aqui, para não falar nada demais, porque eu sempre falo, quem tem que falar são vocês, gente, né? Vocês que têm que fazer as análises, se as decisões foram certas, foram acertadas, né? Mas assim, pezinho no chão, foi só um jogo, a nossa briga é para continuar ganhando, não vou fazer projeção aqui porque está difícil, não posso enganar o torcedor de forma alguma, sempre vencer o próximo jogo. Agora tem que ser uma final lá contra o CRB, uma equipe que está mais ou menos parecida com nós ali, para a gente tentar continuar sonhando. Sim. A parte da treta já foi, né? O que interessava era a parte da treta, porque a gente gosta de uma treta, a gente gosta de uma confusão também. Vamos debater esse assunto. Atenção. 1h49 da tarde, a Eurodiesel está com você, produtor rural da plantação até a colheita. Eurodiesel, tecnologia a seu serviço, 3576-3646. 1h50 da tarde, debate das feras, oferecimento Hiper Moreira. Gente da gente, 100% goiano. Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. Na Vesa Renault, Praça Nova Suíça. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Atlanta Contabilidade, confiança que gera resultados. E da Nove Restaurante, na Avenida Tocantins, no setor aeroporto, da Nove Restaurante, qualidade e muito mais sabor. Matheus Carvalho, pelo jeito, o Lacerda é magoado com o Vila Nova, magoado com o Jorge Bravo, Matheus. Você entendeu essa resposta espalhafatosa? Achei até oportunista, sabe? Ele poderia ter falado tanta coisa da vitória do time dele, aí ele traz pra si os holofotes, desvaloriza a instituição, desvaloriza o Atlético, fala de uma briguinha pessoal. Cara, eu achei o Lacerda muito mal nessa entrevista. Foi pequeno, arrogante na entrevista também. Eu dei um título ao Vila Nova que não ganhava 20 anos. O Lacerda fez quantos gols no Campeonato Goiano, Matheus Carvalho? 0. Ele foi artilheiro? Nada. Quantas defesas que ele fez? 0. Quantas bolas ele tirou? Também 0. Então por que ele deu o título goiano para a equipe do Vila, Matheus? É uma pergunta interessante.
Eu fico imaginando se o Lacerda fosse um bom treinador. O tanto que ele encheu o saco. Aí você pulou o Corguinho também. Agora é a minha opinião. Ele é bom treinador. Ele falou a asneira dele, né? Agora deixa eu falar minha asneira. Agora deixa eu falar minha asneira. Você apelou com ele falou a asneira dele, não falou? Sim. Deixa eu falar minha asneira também. Vamos falar asneira aqui? Deve ser legal falar, né? Sim. Eu dei um título para o Vila Nova. Rapaz do céu, deu onde? Desde o meio do Campeonato Goiano ele já era questionado. Quem deu o título para o Vila Nova foram todos, inclusive ele. Mas não foi ele que deu, sozinho deu. Bicho, que cara arrogante. É igual eu tô falando. Eu imagino se ele fosse um grande treinador, um bom treinador. Não é não. Nossa, que gostoso tá aqui, né? Que bom tá aqui. Deve ter cheirado o subaco dele, pelo amor de Deus. Cara, impressionante a arrogância desse cara. E não é só pelo fator do Vila, não. Ele já falou do Josué, ele já falou de outros jogadores também. Teve aquela polêmica com o Walter, o Exatamente, atacante. Teve a situação com o Walter também. Então, assim, ele quer briguinha. Ô, Lacerda, foca no seu, bicho. Você é um treinador. Ele brigou com o Ventura, poxa. No túnel do Serra. O Ventura também. Jair Ventura. Então, foca no seu trabalho, cara. Você ainda é pequeno, você ainda é treinador de Série B. Você ainda é um treinador retranqueiro. Você não consegue mexer as suas peças para fazer o resultado. Conversa fiada demais. O Atlético é um excelente local para trabalhar. O Adson dá totais condições para o treinador trabalhar e evoluir. Mas se você não ganhar, meu caro, 3 derrotinhas você cai. 3 derrotinhas você vai cair. E aí? Aí o Adson vai ser ruim também? Aí você deu o que pro Atlético também? Então, assim, o Lacerda... Ele foi oportunista, não foi pela pergunta do Igor, né, lá da CBN, não foi pela pergunta E a pergunta dele foi ótima. Foi uma pergunta perfeita, normal, uma pergunta completamente normal. E aí ele tava esperando a oportunidade. Mas falou um monte de asneira e aí por fim fechou com chave de ouro. Mas quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Eu não quero falar muita coisa. Ele já tinha falado. Quem tem que falar são vocês. Você já falou tudo, cara. Você já conversou um monte de borracha. Você desrespeitou a torcida do Vila, que empurrou aqui no Serra Dourada, que acreditou pela lambança que você fez lá em Anápolis. Foi lambança dele que fez lá em Anápolis. Pela lambança que você fez lá em Anápolis, o torcedor ainda acreditou, lotou o Serra Dourada, empurrou o time, apoiou o tempo todo. Um primeiro tempo ruim do Vila Nova, né? O primeiro tempo do Vila foi muito ruim. Mas ainda assim, o torcedor empurrou. O trabalho da diretoria, o trabalho dos jogadores foram fantásticos, cara. Os jogadores deram a vida ali. O Raul falou que foi o título mais importante da carreira dele. Um treinadorzinho desse falar que eu dei o título para o Vila Nova. Com toda sinceridade, o caminho que ele está seguindo é o caminho que o Alan Al fez. É o caminho em que o Lisca doido está. Boa comparação com o Alan Al. Cuidado, cara. Segura um pouco mais, trabalha um pouco mais. Você é uma pessoa inteligente, mas conversa fiado demais. Não é a primeira vez, certamente não será a última vez. E enquanto você ficar patinando aí, a sua carreira não vai evoluir. Não vai evoluir, isso é fato. E eu volto a dizer, o estupim do Watts é curtíssimo. O Hugo Jorge Bravo segurou até demais. 1h54 agora. Precisando de uniformes para a tua empresa? Visite o nosso Instagram, @EloFortesUniformes. Enviamos para todos os estados do Brasil, viu, gente? Faça a cotação pelo 62981650131. Elo Fortes Uniformes. Atenção, Brasil. Você gosta de qualidade? Então você precisa conhecer o atendimento da GT Autopeças, a líder de Goiás. 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol, amiga da qualidade. Venha conhecer a nova loja da Autovia Motors na Avenida Senador José Rodrigues de Moraes Filho, 1550 no Parque Amazônia. 11 anos de tradição no mercado goiano. Autovia Motors, qualidade, procedência e garantia. Tudo isso você encontra na Autovia. Delta Certificadora, você micro, pequeno e grande empresário precisa renovar ou fazer o certificado digital da sua empresa? Entre em contato agora e faça a cotação. 6239966699. Esse negócio aqui de certificação digital é importante demais para você, mas faça com uma marca conhecida e de qualidade. Delta Certificadora e também Hiperboreira. Gente da gente, 100% goiano. Vai deixando o teu like, hein? Vai deixando o teu like do canal do YouTube. Vamos bater 1000 curtidas hoje. Elson Frazão, problema dessa bancada é arrogância e o bairrismo. Únicos comentaristas que escapam são o Tim e o Danilo Dias. O ser humano tem que ter humildade em tudo.
Somos pobres mortais. Ô, Elson Frazão, tem um negócio que eu sou aqui humilde. Rapaz, se for pra ter humildade, o povo dá tapa na nossa cara. Não é desse jeito, não. Aqui o jogo é jogado. Aqui ninguém é falso humilde também, né? Eu, pelo menos, nunca fui falso humilde. Porque o que eu tenho mais raiva de gente falso humilde. É gente que tá te cutucando ali e por trás é deusinho, é santinho, é amiguinho, tapinha nas costas. Comigo não tem esse negócio aqui não, meu amigo. Falso comigo aqui se lasca, que eu não dou moral. Agora não tem falso humilde aqui na mesa, amigo. A gente é humilde sim, a gente é filho de Jeová, de Jesus. Somos irmãos, meu amigo. Beijo pra você. Beijo aqui, ó. Uma olhada, atenção, ó. Elson. Beijo na testa. Lindo. Lucimar Silveira. A história é que ele tirou o Vila Nova da fila de 20 anos. Vocês querem o quê? Ele fez gol, Lucimar. Ele fez parte de um projeto, meu amigo. Fez parte de um projeto. Ele era o treinador. Quem fez ali o negócio dentro de campo foram os jogadores. A diretoria teve um papel fortíssimo. E outra coisa, Danilo Dias, que eu cito aqui, ele trouxe para si um protagonismo que não era dele. Se ele tem as mágoas dele com o presidente do Vila Nova, pega o telefone, Lacerda, liga para ele, xinga o Hugo, fala as coisas na cara do Hugo, não fica utilizando microfone de imprensa depois de uma vitória em clássico, não. A gente não tem nada a ver com o seu remorsinho, não. E outra coisa, eu teria te mandado embora também. Eu bati palma aqui quando o Hugo te mandou embora. O erro para mim do Vila Nova não foi ter te demitido, não. Demorou, foi demais. O erro do Vila foi ter contratado o Luizinho Lopes depois de você. Então assim, ô Danilo, o cara pra mim desrespeitou ao mesmo tempo o Vila Nova e o Atlético. Porque naquele momento ali ele estava sendo pago pelo Atlético, ok? Sim. Ele ganhou o clássico. Por que ele não valorizou a vitória do time dele contra a equipe do Vila? Ficou falando de coisinha do passado. Ele foi bem, o Lacerda, nessa aí? Eu penso que a gente tem que fazer um balanço aqui das duas medidas. Primeiro, a forma como chegou a resposta do Hugo até os ouvidos dele não foi a melhor. O Hugo quis dizer o seguinte... e agora você tá culpando o repórter que fez a pergunta. Deixa eu concluir meu raciocínio. O Igor foi bem pra caramba, moço. Ele falou o que o Hugo falou, ué. O Hugo falou o seguinte, se calhar, não ganhou quem mereceu, assim como foi no primeiro turno. Dia 28 de junho de 2025, o Vila ganha do Atlético por 1-0. O Atlético teve 52% de posse de bola, mais finalizações. O Atlético teve um domínio maior e quem ganhou foi o Vila. Então ele quis dizer e trouxe à tona o jogo passado. Ou seja, quem ganhou lá fomos nós e se calhar nós nem merecemos. E aqui foi igual. Se calhar hoje o Atlético não mereceu tanto e ganhou. Isso que eu interpretei da fala do Hugo. Ponto. Chegou no Lacerda, aí ele ainda falou assim, quem falou? Falou que nós não merecia ganhar? Olha só como que chegou. Chegou só um trecho da fala do Hugo. Nós não merecíamos ganhar. E aí é lógico, querendo ou não, ele subiu no calor humano dele ali, que querendo ou não, ele tem um ego aflorado, isso é fato, e ele começou a usar o muito eu. A palavra eu nunca gostei e não gosto ainda mais em esporte coletivo. Ainda mais um treinador capacitado, um treinador profissional, um treinador que é campeão goiano, um treinador que tá gigante no futebol goiano, porque foi pedido para ele em janeiro não perder clássicos, e ele pode bater no peito, realmente, mas isso é dentro da sua casa, é você com Deus agradecendo, você com a sua esposa, com seus filhos. Poxa, eu fui lá em Goiás, escrevi meu nome lá, me pediram para não perder clássicos, eu não perdi, sabe, ser mais assim, tranquilo naquele momento. Ele normal, subiu o calor nele, quando chegou de forma quebrada a fala do Hugo para os ouvidos dele, mas é o futebol, ao mesmo tempo que ele quis bater, ele quis assoprar, ele quis depois trazer os louros somente para si. Em um esporte coletivo, ganham todos. Ele traz, várias vezes ele trouxe isso à tona, até quando ele sai do Vila Nova, que em 19 anos ele deu um título pro Vila Nova, e eu me lembro bem contra a Jataiense, ele fala, a gente questionando que o Vila custou ganhar de 1-0 lá, ele fala assim, ó, vários treinadores ofensivos chegaram aqui e não levaram o título com o Vila Nova, e deixa eu no meu modo retranqueiro, entre aspas, que assim nós vamos conseguir levá-lo. São certas frases que vão ficando marcadas pelo caminho que não precisam ser ditas. Ele deu a resposta ao Hugo Jorge Bravo dentro do campo, domingo, no sábado. Resposta a quê, Danilo? O Hugo não falou nada demais. O Hugo não falou nada demais. O Hugo elogiou ele na entrevista coletiva. Não falou a declaração nada. Do Hugo não teve nada demais. A forma como chegou pra ele, Thiago, chegou quebrado. Danilo, se é um treino... O cara tava armado. O Lacerda tava armado. Ele tava pronto. Ele tava pronto. Se ele não tivesse armado, ele teria falado, cara, eu não ouvi o que o presidente adversário falou e eu não vou comentar sobre pergunta. isso. Exatamente. Próxima pergunta. E aí? Só que ele não quis. Já é do perfil porque ele já tava preparado. Mas já é do perfil ele tava dele, seco. Ele tava com vontade. Você me permite, ele tava com fome no Hugo. Eu tenho uma visão dessa forma ele tava também. faminto no Hugo, Pra mim, assim, a fala do Hugo,
A fala do Hugo foi bem em cima do que o Danilo falou. Ele falou, ó, pra mim, como no primeiro turno aconteceu de vencer, talvez quem não merecesse... Você se lembra da fala do Watson? Hoje foi a mesma forma. Você se lembra da fala do Watson? O Watson falou a mesma coisa no Oba. E aí, é uma opinião do Hugo. Pessoal. Pessoal do Hugo. Eu até respeito a opinião do Hugo. Pra mim, sábado, se pelo que fez no segundo tempo, o Atlético mereceu vencer. Ponto. Agora, pra mim, o Lacerda, ele perdeu a oportunidade de sair muito bem nessa situação, sabe? Porque, pra mim, ele foi com espírito armado, como tá falando o Matheus. Pra mim, ele tava esperando a deixa. Porque mostrou que tá uma mágoa muito grande com o Hugo, com a diretoria do Hugo, tanto que ele não cita o nome de nenhum diretor do Vila, ele cita do gerente de futebol, que é o Wagner Bueno, do diretor de futebol, que é o Alarcon. Sim. Diretor, ele não cita o nome de ninguém. Então, pra mim, ele perdeu a oportunidade de sair muito bem. Até porque, Thiago, aí na fala do Lacerda, ele foi um baita de um treinador em clássico. Ele realmente não perdeu como treinador. Só que quando ele puxa pro eu, e aí, esporte coletivo, tô com o Danilo, não existe... E o Luizinho também não perdeu um jogo pro Goiás. Ele poderia chegar e falar, ó, fiz parte do projeto lá que deu certo, participei juntamente com todo mundo. Tô na história. Tô na história do clube, quebramos lá, eu, juntamente com todos lá, nós quebramos um tabu de 19 anos, deixei meu nome escrito lá, só que pra mim ele perdeu quando ele começa a entrar por esse caminho. E aí ele fala aqui, ó, anotei, todo mundo é passageiro. E é realmente. Principalmente ele. Só que treinador é mais. Treinador passa de clube em clube aqui, ó, o tempo todo. O Hugo não. O Hugo, ele vai continuar no Vila, ele vai sair da presidente, vai continuar sendo torcedor do Vila, ele não vai para outro clube, ele não vai fazer, ele não vive Posso te contar uma coisa Ele é um presidente do clube que não é remunerado, diferente do Lacerda, que é um treinador de futebol que vai precisar e vai passar por isso outras vezes, Thiago. Não, eu vou te contar uma coisa aqui, daqui 40 anos, talvez a gente não esteja mais vivo, eu tô com 35, estarei com 75, não, eu aguento. Tim talvez não chegue lá, Deladeira dificilmente chegará, Matheus Carvalho do jeito que ele anda também acho difícil, Danilo Dias nem se fala, acho que 20, 25 anos no máximo. Tá louco. Daqui 40 anos, as pessoas, meus netos, filhos, daqui uns 50, 60 anos, eles saberão quem é o Hugo Jorge Bravo, pela importância histórica que ele teve pelo Vila. Sim. E eles não saberão quem seria ou quem era o treinador campeão pelo Vila Nova em 2025. Por que eu vejo que o Lacerda tem muito mais a perder? Justamente por essa questão dele ser o treinador, ele vai trabalhar em outros clubes e outra situação. Hoje ele tá no Atlético, ele esteve há pouco no Vila, esteve lá no Amazonas, e o presidente do clube é o que manda. Ele é o que determina quem continua, quem sai, na hora que ele vai demitir esse ou aquele. A respeito do lado do Lacerda ter ficado chateado pela maneira que ele deve ter sido demitido, na visão dele ele não deveria ter sido demitido, ou pela maneira que ele foi comunicado dessa demissão, mas o presidente está ali e manda. Então ele deu a resposta com o time dele vencendo o Clássico, ele perdeu a oportunidade de sair grande, de sair gigante dessa situação. A partir do momento que ele entra, que ele vai com o espírito armado, esperando a deixa, para bater, para tentar diminuir o trabalho da diretoria do Vila Nova, para exaltar o seu trabalho, colocando o eu à frente, aí para mim ele perdeu a disputa, Thiago, e ele perde muito mais nesse confronto, porque ele precisa dessa função. Ele é um treinador de futebol que está começando, ele como ex-jogador sabe que o mundo do futebol é um mundo pequeno, e você não jamais pode ficar fechando portas, e nesse momento, pelo menos enquanto o Hugo estiver dentro do Vila Nova, é uma porta que ele fechou. Tomara que ele não precise, que ele decole na sua carreira. Mas eu vejo que a atitude do Lacerda no sábado, ele foi mal. Ele poderia ter saído muito maior dessa disputa aí com a diretoria do Vila Nova. Ele poderia ter mostrado uma grandeza maior e saído mais limpo, até porque ele tinha vencido. E realmente o que ele falou, ele não perdeu o Clássico. Então era mais um motivo para ele sair grandão dessa briga. E para mim, o que ele fez, ele entrou numa disputa e ficou pior para ele. Semana espetacular, primeira mão, Off-Road na Avenida 85. Acesse o site e conheça as ofertas. primeiramãosaga.com.br. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. Família Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Seba, o melhor da construção com os preços mais baixos do mercado. Sempre bom falar para você dessa marca maravilhosa que é a nossa Navesa Peugeot Aparecida. Peugeot 208 e 2008 agora em versões híbridas com preços inacreditáveis. Navesa Peugeot Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. IGP Car Centro Automotivo na T63 Jardim América. Campeonismo em soluções para o seu carro. 623515-7004. Gente, são mais de 1.400 aparelhos conectados no canal do YouTube. Nós estamos a 300 inscritos de bater os 70 mil. 300 inscritos de bater os 70 mil.
Me dá 1000 likes hoje, vai? 1000 likes. Você que tá ligado no canal do YouTube, vou dar uma passada no chat ao vivo aqui, registrando a sua mensagem, mas vai deixando o like, tá? Um abraço pro César Soares de Oliveira. Esse Lacerda é campeão de quê? Danilo Santos, ele ainda ofusca a vitória do Atlético, tudo pra ele é eu. Esse é o ponto aqui, Danilo. Pra mim, seu comentário foi perfeito. Perfeito é o comentário, Danilo. Ele deixou aqui simplesmente de valorizar uma vitória dele, mais uma vitória dele em clássicos goianos. Ele perdeu a razão. Foi Ele perdeu a infeliz. oportunidade de sair por cima. Sair por cima, caladinho. Outra coisa, Danilo. Ele tinha tudo pra sair grandão. Ele tá sendo marcado Grandão. por polêmicas. O Matheus Carvalho aqui, um cara que tem 3 anos de treinador, ele já foi envolvido aí em 4 polêmicas, cara. Polêmica com o Walter, E polêmica outra? com o Josué, Thiago. polêmica com o Ventura e agora com o presidente do Vila. Mas se ele quisesse, ele teve a oportunidade de ouro de sair por cima. Como é Teve. que é? Quem falou? Porque ele pergunta, né? Aí o cara fala, cita a frase, ele, próxima pergunta. Sobre isso eu não falo. Eu tô trabalhando no Atlético, eu quero Pronto, enaltecer. vida que segue. Ou enaltecer. Ele falou, não, ele poderia ser. jogadores. Olha o que eu pensei que ele poderia ter feito. Quando fala, quem falou, fulano, respeita a opinião dele, mas eu vi Vida que diferente. segue. Vida que Meu segue. time jogou mais. O Enaltece Yuri fez a isso, vitória. o Lelê fez Olha o aquilo. segundo tempo do meu time. Olha, Meu time posse fez de isso, bola, fez aquilo. Agora eu acho que o Danilo foi mal quando ele coloca aqui a questão da pergunta do repórter como algo que fez com que o Lacerda tivesse aquela postura. Ô, Pra Thiago. mim a pergunta do Igor foi perfeita. Mas ele não ouviu, Não, cara. tudo bem. Ele de fato ele trouxe o que o Hugo tinha falado. A pergunta do repórter foi perfeita. mas o cara ele já não- estava com um ambiente, com espírito preparado pra dar a resposta pro Hugo. É diferente. Beleza, mas Não só foi que... profissional que fez com que isso Não, acontecesse, eu não. não quero culpar o profissional, que eu nem o conheço pra isso, mas só que a forma como Conhece, ele ele leva... trabalhou com a gente aí. Aquele menino é o Igor? É, Igor um Oliveira, profissional né? pra caramba. Igor Demais, Oliveira. mas como ele leva a fala que não ficou completa. Ele poderia falar, o Hugo trouxe à tona, ô Lacerda, aquele jogo que você ganhou lá no primeiro turno do Atlético, que o Atlético teve mais posse de bola, Ah, não, que lá, Danilo, que faz lá no não. Oba... Foi o Lacerda, não. Danilo. Quem ganhou foi o O Luizinho. Luizinho, já. perdão. É. Que o Atlético mereceu, teve mais posse de bola, entendeu? Então ele traz à tona aquele que o Vila não mereceu, mas ganhou. Mas não, ele traz um trecho da frase. Não tô querendo defender o Hugo ou o Lacerda não, Thiago. Só que se você chega aqui e fala pra mim, ó, o Matheus falou isso. Quem? Como é que ele falou? E você me traz trecho do que o Matheus falou, eu vou pegar só em cima daquele recorte. Danilo, mas repórter é isso mesmo. Ah, mas repórter não. faz esse tipo Até de porque trabalho pergunta mesmo. grande Ele é pergunta ruim. Ele não deturpou, cara. Cara, não mas- fez isso. Eu vejo que ele não fez poderia isso. ter saído maior, né, Matheus? O Lacerda, ele deveria ter falado assim, cara, eu não ouvi o que o presidente adversário falou. Próxima Opinião pergunta. dele, Se respeita quiser e fazer uma vambora. pergunta sobre o Isso, jogo, concordo. eu posso falar. Acabou. Ó, não Feito ouvi a entrevista, não ouvi o que o presidente do Vila... Não precisava nem citar o nome, porque ele não quis citar o nome, né? Hora nenhuma ele citou o nome de nenhum diretor do Vila Nova. Falou, ó, não ouvi o que o presidente do clube do Vila Nova falou, mas pra mim penso diferente, meu time jogou mais, enaltece o seu time, você Não, ganhou um e clássico, pra mim, Tim, continuou vivo. É pra mim assim. E eu, inclusive, Thiago, rapidinho, sim. eu critiquei o Hugo depois do jogo, porque eu falei assim, cara, o Hugo ele deveria ter mandado o Lacerda embora e não ter colocado... Foi quem que mandou ele embora? O Alarcon. foi, Alarcon, não, foi diretor o, de não foi futebol? o Vitar? menino lá, o Wagner ex-goleiro do Bueno? Vila, o Wagner Bueno. Não deveria ter feito isso. Eu critiquei o Hugo. Falei, o Hugo deveria ter chamado o Lacerda na sala e falado, Lacerda, por isso, a gente não acha interessante continuar com o seu trabalho. E vida que segue, faz parte do jogo, entendeu? Então eu critiquei o Hugo neste ponto. Agora, o cara falar asneira do jeito que falou, aí é um desrespeito total com a instituição.